Se você for mais antes da queda, um pouquinho antes da queda, quando Deus cria o homem, ele chega para Adão em Gênesis 2, verso 15, ele diz assim, olha, que Deus colocou o homem no jardim para cultivá-lo e cuidar dele. Que é um jardim, a criação original. É certo, vivemos num mundo caído, mas há muito de Deus em todos os lugares. O Senhor está presente em todos os lugares ainda. Ele não pediu aposentadoria do mundo depois que o homem pecou. Ele disse, cuide do jardim, agora faça com que ele dê fruto. Frutifique. O trabalho, gente, a mão de obra, o esforço. Eu entendo o trabalho com uma definição muito simples. O trabalho é toda intervenção humana na criação com o objetivo de transformá-la para a glória de Deus e para a alegria da humanidade. E o que é a profissão? A profissão é, então, uma categoria específica, é uma caixinha específica que Deus preparou para nós de antemão para que nelas andássemos. O trabalho é divino. Aí eu quero saber, eu vou afirmar e vocês vão dizer se é verdade ou mentira. A profissão e o trabalho são consequências do pecado original. Verdade ou mentira? Ah, não, vocês ainda não aprenderam. Eu vou voltar. Gente, abre Efésios aí. Pelo amor de Deus, vamos lá de novo. A profissão e o trabalho são consequências do pecado original. Verdade ou mentira? É mentira. É total mentira. A segunda coisa que eu queria debater com você aqui, eu queria que você atentasse, é sobre um segundo equívoco que nós cometemos. O equívoco que diz assim: na igreja eu adoro, na profissão eu ganho dinheiro. Na igreja eu adoro, no trabalho eu ganho dinheiro. Ontem eu fiquei muito atento às palavras do pregador, pastor Hernandes, quando ele tenta analisar o que significa os gemidos do Espírito Santo. Inexprimíveis. E algo batia no meu coração sobre uma dúvida que sempre me acompanhou, e talvez hoje, depois de ler alguma coisa sobre isso, eu tenha a resposta. É por que Deus, diante da oferta de Caim e Abel, por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Quando a gente olha, a gente vê que Caim, ele cuidava da agricultura. E Abel era o que, gente? Pastor de ovelhas. Quando nós observamos a definição, nós vemos que a Bíblia diz que Abel trouxe das primícias da sua produção, dos seus rebanhos, uma oferta para Deus. Agora Caim, o que é que ele disse? Trouxe fruto da sua colheita. Será que alguma diferença é essencial? E eu comecei a ler sobre isso. E um autor me chamou a atenção quando ele disse que o problema de Caim e Abel, e Deus não ter aceito a oferta de Caim, é porque o trabalho de Caim era só trabalho, não era adoração. Mas o trabalho de Abel era trabalho com adoração. Amém, gente? Amém. O trabalho de Caim era só trabalho. Mas Abel fez da sua vida, fez do seu trabalho, daquilo que Deus deu para ele, um ato de adoração. Portanto, é uma outra mentira. Na igreja eu adoro, na profissão eu ganho dinheiro. Isso é uma mentira. Nós não podemos aceitar isso como sendo algo que venha do Senhor. E é isso que tem afastado os profissionais. É isso que tem afastado pessoas extremamente competentes da plantação de igrejas, da expansão do reino. Pra vocês terem uma ideia. Um jovem chegou para mim, já acho que há uns 3 anos, ele chegou para mim e disse: pastor, eu estou louco para trabalhar na igreja. Eu digo: por que você está louco para trabalhar? Não, porque Deus está falando no meu coração e eu quero desenvolver alguma tarefa, eu quero realizar alguma coisa para mudar a minha cidade. Mas tem um problema, pastor, eu não sei se o que eu faço vai servir. Mas diga, o que é que você faz? Não, eu tenho uma MBA em gestão de pessoas
pela FGV e eu tenho MBA em gestão de recursos pela FGV. Mas eu não conheço muitos versículos decorados das Escrituras, então o senhor sabe, fica difícil de chegar e fazer a obra de Deus, porque eu não sou nada, hein? É como se ele dissesse, olha, eu não presto, sabe, pastor? Então, eu me converti agora no Espírito, agora Deus vai ter que me dar alguma coisa útil para que eu faça no reino. Eu digo, como é que você está falando uma coisa dessa? Bata na sua boca, que coisa mais esquisita, que coisa mais troncha, quem foi o pastor que lhe ensinou? Porque isso me faz perder o demônio próprio, ou o domínio próprio. Vocês sabem da história do domínio próprio? Essa coisa de comunicação é uma coisa muito interessante. Um pastor americano chegou, tem algum americano? Algum pastor americano aqui? Algum missionário americano? Olha, não é contra você que eu estou dizendo isso. Isso aconteceu há algum tempo, mas é um fato real. Ele chegou e foi pregar na igreja sobre o fruto do Espírito. E ele levou a mulher, ele estava recém-chegado no Brasil, ele estava ali lendo ainda o sermão, ainda estava tentando aprender. E ele chega e diz, irmãos, eu quero que os irmãos abrir a Bíblia em Gálatas 5, porque hoje eu vou falar de uma coisa muito importante, a fruta da Espírita. E hoje especialmente, eu vou falar do demônio próprio. Você tem demônio próprio? E todo mundo lá... Você tem demônio próprio? Pergunte ao seu irmão agora, pergunte, você tem demônio próprio? Você tem demônio próprio? A minha mulher chegou para mim dizer assim, que eu tinha uma vez um demônio próprio, mas eu perdi o meu demônio próprio. Pois é, eu quase perco o meu demônio próprio naquela hora. Quando o cara disse isso, eu disse, é um assinte contra Deus. Quem te disse essa loucura? Não, a tua profissão é também um instrumento de adoração ao Deus vivo. A tua profissão é um instrumento de transformação social. A tua adoração a Deus através da tua profissão alegra o coração do Senhor. Faça como Abel, trabalhe e faça do trabalho um ato de adoração. Louvado seja o nome do Senhor por isso. O próprio Paulo disse isso aos Colossenses, lá no capítulo 3, ele disse, tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E do mesmo modo, ele disse, lá na frente aos Coríntios, lá atrás um pouco aos Coríntios, quer dizer, ele diz, assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam para quê, gente? Façam para quê? Façam para quê? Para a glória de Deus. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Um dia eu ouvi uma palestra do Armando Bispo, que chamou muito a minha atenção, quando ele falava sobre esse texto. Uma das coisas também que impactaram na minha cabeça e meu coração, lá na primeira igreja batista de João Pessoa, e ele começou a falar sobre isso, sobre o serviço, sobre tudo que a gente vem a fazer, que faça para a glória de Deus. E ele disse... Olha, às vezes a gente acha que porque estou aqui, eu estou servindo para a glória de Deus. Eu estou falando para vocês e vocês estão pegando as coisas mais ou menos legais, jogando fora as bobagens, mas eu estou sendo útil para a glória de Deus. E ele disse uma coisa muito importante, disse, não, quando a gente está varrendo lá o chão da igreja, a gente está fazendo aquilo para a glória de Deus. Deus está sendo glorificado com aquilo, à medida que o meu coração está voltado para aquilo. Gente, eu me impressiono com Hagai. Eu me impressiono porque aqui os docentes, muitos que estão aqui, muitas vezes falando em congressos ou em seminários nacionais, são os mesmos que estão cuidando como monitores de sala, estão recebendo vocês lá na porta. Há uma ideia muito bela de que todos nós, quando viemos a fazer alguma coisa, façamos para a glória de Deus. E eu fico pensando, eu perguntei logo a Benézia, quantos pastores vão ter lá? Ele disse, deve ter uns 40. Eu digo, então tem 1.300 e poucos profissionais. Ele disse, então meu risco de apanhar diminui muito, porque os profissionais vão me defender. O que eu estou falando agora, e eu ainda não peguei pesado, ainda vou pegar pesado. Estou só preparando o coração. Vamos lá. Terceiro equívoco que nós cometemos com relação à finalidade da nossa profissão. Que o trabalho na igreja é sagrado e fora dela é secular. Repita comigo. O trabalho na igreja é sagrado e fora dela é secular. Por um momento eu achei que isso era verdade.
Certa vez eu estava na procuradoria, no gabinete, e chegou um dos nossos colaboradores lá e disse: doutor, tem uma senhora na cadeira de roda que quer falar com você aí. Eu disse: poxa, ela quer falar comigo agora? Eu disse: não, ela quer falar mesmo. Houve um problema muito sério. O que foi que houve? Não, ela teve a casa dela penhorada e o leilão é amanhã. E ela é devedora da Fazenda Nacional. E aí? Pergunta a ela o que aconteceu. Ela não tem outro bem para trocar, para oferecer em garantia? Ela disse: não, é porque é a casa dela. É o único imóvel que ela tem. Mas por que ela não estava lá quando o oficial de justiça chegou? Não, é porque ela tem uma doença degenerativa. E essa doença impede que ela se movimente. Mas a irmã dela está com essa doença em um nível mais elevado. Ela deixou a casa dela para cuidar da irmã, que já está mais perto da morte do que ela. Eu disse: nossa, que coisa, então vamos pedir aí o desbloqueio desse negócio, liga agora para o juízo e faz uma petição aí, eu assino, vamos liberar essa mulher. E aí ele disse para a mulher saiu de lá e eu sentei na mesa, sentei no meu gabinete. Sabe, com aquele senso de fazer justiça secular? Aquele sentimento secular de não ter cobrado nada mais do que ela deveria ter pago. E eu me sentei e Deus começou a falar no meu coração: é para isso que eu te coloquei aí. Para que a tua justiça não transcenda a dos escribas e fariseus. Será que a única coisa que você pode dar para mim é o seu legalismo positivista? Aí eu desmontei. Saí da sala. Fui correndo atrás da mulher, ela estava no corredor entrando já para entrar no elevador. Eu disse: minha senhora, ela olhou para trás, meio que querendo acelerar a cadeira de roda. Vai desistir, o cara vai desistir, hoje eu perco a minha casa. Eu disse: não, calma, não é nada, não, eu não desisti, não. Olha, eu quero falar uma coisa para a senhora. Me perdoe por não ter falado com a senhora e ter só resolvido o seu problema. Eu vejo que a senhora está numa situação tão difícil. Eu me comovi profundamente pela situação da sua irmã. E quero dizer uma coisa: olha, eu tenho uma coisa para te contar. Não está no processo, não tem nada a ver com a minha profissão, mas por favor, me deixe lhe falar isso. Eu disse: olha, a senhora ia perder a sua casa, mas eu quero dizer uma coisa. Há um Deus tão bom que vê tanto o seu sofrimento, que sabe o que a senhora está passando, de ter vindo para cá, nessa cadeira de roda, de subir esses elevadores e chegar até a minha sala, pedir clemência para que fosse liberado o seu bem. E talvez até isso pudesse ter passado desapercebido e a senhora perderia a sua casa amanhã. Mas eu quero dizer uma coisa: há um Deus que enviou o seu filho e que disse, antes de partir, que voltaria e que estaria indo preparar morada para nós. Há uma casa especial que o dono da vida está preparando para você. Um dia a senhora vai falecer, mas saiba, entregue a sua vida a Jesus Cristo, porque Ele vai cuidar de você. Essa mulher começou a chorar e eu comecei a chorar também. O povo passava e não entendia o que estava acontecendo.